Olá, estamos hoje com o Dr. Roberto Eck para falar de ARP, de Ribeirão Preto, de história e de momentos especiais que vivemos aqui nessa cidade tão linda. E falar desse profissional maravilhoso que tem várias facetas. Dr. Eck, é um prazer ter o senhor aqui. Para mim é uma honra e uma alegria estar com vocês. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Doutor, quem é Dr. Roberto Eck? É um cidadão ribeirão pretano, natural da gloriosa Vila Tibério, botafoguense de nascença, e que teve a honra, está tendo a honra de continuar aqui, exercer uma atividade de uns anos para cá como advogado, desde 1969. Anteriormente eu fui jornalista, fui radialista, tive a honra de trabalhar na PRA7, Rádio Clube de Ribeirão Preto, onde exerci a função de repórter geral e de política. Trabalhei também no extinto jornal O Diário, isso tudo na juventude. O tempo passou, fiz o curso de Direito e ainda fiquei um tempo voltado para o rádio, porque o rádio ele tem um vírus que contamina quem gosta. É uma paixão, né? É uma paixão. O rádio é o melhor veículo de comunicação. Qualquer coisa que se diga, não, porque temos internet, temos a televisão, é verdade, são todos complementares, mas ninguém suplanta o rádio. Sabe por quê? Porque o rádio é imediatista. Você transmite pelo rádio um fato que ninguém consegue transmitir nessa velocidade. Porque quem vai transmitir é o narrador, é aquele que está vendo o fato. Ao passo que, se for na TV, precisa de um câmera, precisa de um enquadramento, precisa de uma distribuição de som, de imagem. Enfim, não tem o imediatismo, aliás, o imediato necessário para um jornalismo dinâmico. O rádio tem outra virtude. A dona de casa, o operário, o trabalhador autônomo, geralmente ele está trabalhando, se o trabalho dele permitir, com o rádio ligado. Ele não tem necessidade de olhar numa tela. Daí o rádio já está suplantando a televisão. Entra já na vida diária, né, da pessoa que está trabalhando e está ouvindo uma notícia. Né? Exatamente. A televisão exige presença. Você tem que estar... Atenção parada. Atenção ali. E nem sempre isso é agradável, mas as pessoas acabam até tornando um hábito, às vezes até um vício, né? Mas eu digo que o rádio, no mundo inteiro, jamais vai desaparecer. Ele vai se atualizando, modernizando com a tecnologia. Por exemplo, na minha época de repórter de rádio, quando eu precisava fazer uma entrevista com alguém e tinha que ser gravada, tinha uma parafernália para isso. Por exemplo, tinha a viatura da rádio, que normalmente era um táxi que trabalhava exclusivamente para a rádio, não é? O saudoso Eugênio Ferrante, que eu chamava de Eugen Ferrante em alemão, mas era o seguinte, o motorista, não é? Um operador de som e um cabista. O que era isso? O operador de som precisava do cabista para instalar o gravador no local onde nós iríamos gravar a entrevista. E o gravador era minimamente pequeno, né? Era imenso. Gravadores imensos, de fita. E a PRA7 tinha gravadores com câmara de eco. Olha que legal. Se precisasse, colocava eco. Bom, saiu uma equipe para a rua. O repórter, o cabista, o motorista e o operador. Veja você, isso até há pouco tempo atrás a televisão tinha que fazer isso. Hoje ela já não faz mais porque o equipamento também evoluiu. Mas era uma coisa, sabe? Uma estrutura muito grande, estrutura né, grande. E com isso o aprendizado foi muito forte, né? A gente conseguia grandes resultados. E a PRA7, como uma das primeiras emissoras do país, ela tinha equipamento que ninguém tinha. Porque o falecido senhor José da Silva Bueno, que foi aquele que construiu, inclusive, o prédio, que é o Palácio do Rádio, na Barão do Amazonas, número 35, e que hoje, infelizmente, não existe, a não ser a fachada, não existe nada lá, pelo que eu sei. Porque virou os salões comerciais, o próprio auditório, que o nome do
O auditório tinha como slogan o multicolorido auditório. Então tinha plateia? Sim. Olha, que legal. Programas de auditório musicais, certo? Olha, a história de Ribeirão Preto. E até programas de humorismo. Na época, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha um programa chamado Levertimentos. Era o elenco de rádio atores da Nacional fazendo humorismo. A PRS7 tinha também. Eu acho que hoje a gente tem um movimento para o rádio maior, que são os podcasts, os programas que a gente está assistindo, e bem como quando a gente está indo de um lugar para o outro de carro, o que a gente escuta? É a rádio dando as notícias. E o senhor continua nesse mundo do rádio, né? Sempre fez parte e continua. Eu sou um ouvinte de rádio, só que eu sou seletivo. Há emissoras que eu não quero nem ouvir, é claro, certo? Mas as emissoras onde os profissionais são de nível, vale a pena. Jornalistas de alto nível. Eu gosto muito também. Né? Então, o rádio, ele é imbatível. Bom, mas voltando, você está me perguntando sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu sou advogado desde 1969 e continuo trabalhando, até porque aprendi desde cedo que advogado morre trabalhando. Não tem aposentadoria para advogado, né? E até porque você não tem como se desligar de uma profissão como essa. Ela é Sim. envolvente, sabe? Com todas as dificuldades atuais, que são grandes, né? Para quem gosta, para quem leva a sério, ela é uma profissão extraordinária. E são informações que a gente adquiriu e a gente tem que usar, né, doutor? Conhecimentos, né? É verdade. E eu atuo basicamente em direito penal, com o Tribunal do Júri, direito eleitoral, né, que tem tudo a ver com direito penal em muitos aspectos, e também na parte civil. Eu não atuo na área trabalhista, nem na área tributária. São áreas que eu nunca participei. No início da carreira fiz alguma coisa, mas não era... fazia porque tinha que fazer, né? Alguma coisa que o cliente procurasse, mas nunca foi a minha tendência, tributário, trabalhista. É isso. E até hoje estamos aqui, até quando o Altíssimo permitir. Com certeza, doutor. E me fala uma coisa, o senhor foi presidente da ARP em 1992. Hoje a ARP existe, é uma associação muito forte, muito ativa, por todos vocês que construíram essa história, e eu posso dizer que também eu ajudei um pouquinho, como hoje eu sou uma presidente nata da ARP, né? Ajudou bastante. Obrigada. Doutor, me conta uma coisa, qual era o desafio da época do senhor como presidente? Bom, nós estamos falando agora da década de 60/70. Eu me formei em 69 e em 1970, juntamente com alguns colegas, nós fundamos a associação... O senhor é da fundação. Somos fundadores da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, que nós não chamávamos de ARP, Associação dos Advogados. Porque nós tínhamos a preocupação de dizer, olha, tem que dizer o que é. Porque se você dá uma sigla, fica perdido, pouco, né? Bom, fundamos a Associação dos Advogados numa reunião no dia 11 de agosto de 1970, no Salão do Júri, que na época o Tribunal do Júri era na rua Cerqueira César, do Fórum, esquina da Duque de Caxias. Éramos cerca de 20 colegas. E ali, a proposta foi a seguinte: havia um temor, naquela época, de que a Ordem dos Advogados, que é o órgão, por lei, representativo do advogado, bem como disciplinador da atividade profissional, a Ordem poderia, parece que alguém teria assinalado no governo da época, que era o governo militar, de transformar a Ordem em Conselho Federal da Advocacia, como existe Conselho Federal de Medicina, Odontologia, Engenharia, etc. Esses órgãos são vinculados ao Ministério do Trabalho, portanto, têm comprometimentos com a estrutura de organização de poder. Então, nós tínhamos isso em mente, nós precisamos... outra coisa, nós tínhamos como exemplo a Associação dos Advogados de São Paulo, que foi fundada em 1943. A Associação de São Paulo já era poderosa, hoje é super poderosa, né? Mas, então, esse era o objetivo, nós precisamos fundar uma associação que nos represente com liberdade, que não tenha as dificuldades de um oficialismo, né?
Esse foi o pensamento que predominou. E aí fundamos a associação, não tínhamos patrimônio, não tínhamos absolutamente nada. E no início, cada um de nós, cada qual dentro da sua capacidade e vontade, dava uma contribuição para a associação funcionar. E aí a gente pode mencionar vários nomes que ajudaram nisso, mas tem um especial que eu gostaria de mencionar. Nós não tínhamos sede. Precisava um local para reunir, né? Aí surgiu algo impressionante, que surge sempre em situações nobres como esta. Um colega era advogado da construtora Balbo. A construtora Balbo, as pessoas mais idosas que estão nos vendo agora hão de se lembrar, era talvez na época a mais importante construtora de Ribeirão Preto. Fazia edifícios altos, estava no auge. E a construtora Balbo tinha acabado de construir e inaugurar o edifício condomínio Banco Comercial, que fica na rua Álvares Cabral, em frente ao antigo edifício de Ederixen, edifício Banco Comercial. Por quê? O Banco Comercial se instalou no térreo. Muito bem, um colega, distinto colega, a quem eu presto sempre homenagens, advogava para a construtora Balbo. E ele é um dos fundadores também nosso. E ele intercedeu junto à diretoria da construtora Balbo e conseguiu uma pequena sala para a associação no edifício. Pequena sala, suficiente para a gente se reunir, fazer documentos, etc. e tal. Esse colega chama-se Dr. Pascoal Bianco. Ele está aí, aposentado, é uma criatura boníssima, a classe toda sempre gostou muito dele. E o que aconteceu? A sessão dessa pequena sala só tinha um ônus, pagar uma taxa condominial, que era pequena, até pelo tamanho da própria sala, mas livre de locação, livre de contrato de locação. E ali, então, começaram os trabalhos efetivos da associação. Iniciou a associação, nasceu assim, né? Nasceu no Salão do Júri, no dia 11 de agosto de 1970, dia da fundação dos cursos jurídicos, e começou a viabilizar-se, começou a viabilização com essa pequena sala. Então, o senhor está dizendo que, desde o início, a nossa querida associação, ela nasceu por uma luta à liberdade e à democracia e totalmente independente da OAB. Exatamente. Nós temos independência da ordem. Exatamente. Uma entidade privada sem vinculação governamental. Quer dizer, a associação ela não representa os advogados, ela representa os seus associados. Quem representa os advogados é a Ordem dos Advogados. E dali para frente houve momentos de mútua colaboração entre a OAB, a subseção local e a própria Associação dos Advogados. Houve momentos de distanciamento, porque você sabe, a política de classe, ela existe. De repente alguém equivocadamente resolve fazer oposição a alguma coisa. Isso, às vezes, divide a classe. O ser humano acaba sendo maior que a instituição, né? E isso que é uma prática do ser humano, né? Alguém escreveu e disse o que eu vou lhe dizer agora. A vaidade é o pecado preferido do demônio. Com certeza. Pensem nisso. Pensem nisso. A vaidade destrói o indivíduo. E prejudica toda uma classe, né? Aí o demônio se satisfaz. Fica feliz. É isso. E, consequência, uma desunião de uma classe que deveria estar unida para lutar em prol da advocacia, né? É uma pena. Você me perguntou sobre o meu período na presidência, do qual me honro muito. Eu fui muito feliz, porque eu tive colaboração de todos os colegas e nós tínhamos a preocupação de manter a associação totalmente integrada com a sociedade de Ribeirão Preto e com os advogados, até os não sócios, com o objetivo de trazê-los. Eu acho que eu já contei a você isso, numa outra oportunidade, que no meu período de presidência, a gente, como todos os demais presidentes da época, a gente recebia no fórum reclamações de advogados. Puxa, lá na associação, precisava fazer isso, fazer aquilo. De minha parte, eu adotei a seguinte prática. Eu anotava e convidava o colega para ir a uma das nossas reuniões do Conselho, porque queríamos ouvir a colaboração dele. E
alguns, a maioria ia, e já saía nomeado o diretor, né? Ah, muito bom, doutor. A ARP, na gestão que eu estive... O senhor tem tantas ideias boas, nós precisamos do senhor aqui. Vem colaborar. E a outra era o seguinte, alguém ficava revoltado e mandava uma carta de demissão. Então era o seguinte, veja bem, essa carta tinha que ser lida numa reunião do conselho, né? Aí eu estou presidindo, abri a carta e lia, certo? Sem ler inteiro o teor, dizendo, olha, eu chamava a nossa secretária e falava, liga para o doutor fulano, eu quero falar com ele agora, certo? E nas primeiras vezes que eu fiz isso, certo, os colegas do conselho ficaram assim meio, mas dava resultado. Aí o doutor fulano, doutor, tudo bem? Olha, eu quero lhe comunicar o seguinte, eu estou rasgando essa carta que você mandou aqui pedindo demissão da associação. Sabe por quê? Eu não vou admitir a sua saída, nós precisamos de você. Que palhaçada é essa? Estou rasgando, você vai ouvir. Desse tipo. E não adianta mandar tantas outras que eu vou rasgar todas. Confere? E faz favor de mandar pagar a contribuição. Era isso. Está dizendo que a pessoa, você é importante, né? Com bom humor. Ninguém saía. Sim. Você está entendendo? O cara estava magoado, às vezes, por alguma coisa, que é natural também, né? Permanecia. Pelo menos eu consegui, eu não me lembro, não tenho essa estatística, nunca me preocupei com isso, mas eu acho que eu consegui aumentar o quadro associativo resistindo a essas coisas. Falou, aí entrava no fórum, alguém falava, você tem boas ideias, eu quero que você vá lá. Vem ajudar. Nós queremos que todos ouçam o que você tem para falar. E a maioria ia, a maioria colaborava. Se não colaborava diretamente, colaborava indiretamente. Aí nós começamos a fazer algumas reuniões sociais. Porque você sabe que o maior comunicador do mundo reunia os discípulos à mesa. Sim. Certo? Certo. Então, de vez em quando fazia alguma reunião. Por exemplo, esse churrasco do 1º de maio é lá daquela época, que a associação faz até hoje, né? Para que os colegas vissem o que estava acontecendo e conversassem, trocassem ideia. Era isso que se fazia. Um momento tranquilo de... Antigamente se via mais no fórum, hoje a gente nem se vê mais, né? Então é um momento de confraternização, porque nós, os advogados, né, a gente trabalha por causas, mas a gente não tem inimigos, né? A gente não pode as partes trabalharem como inimigos, né? É verdade. Somos adversários e não inimigos, né? Agora, há outro momento que eu reputo importantíssimo na minha gestão foi o trabalho pela instalação da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Isso é um trabalho da associação, nós estivemos à frente desse trabalho, mobilizamos a quem precisava mobilizar, prefeito, vereadores, pessoas de nível de influência, e conquistamos, só para que as pessoas entendam, a USP é a maior universidade da América Latina, sempre foi. Ela tem um regimento rígido, e esse regimento rígido, já na época, era até hoje mais modernizado, porque a influência do Largo de São Francisco, onde tem a Faculdade de Direito, era imensa e tradicionalíssima, né? Tradicionalíssima, indiscutivelmente. Nessa conformidade jurídica da formação da universidade, a universidade, ela como entidade estatal, no caso, ela recebe uma verba global. E essa verba global tem que ser distribuída para todas as unidades. São dotações orçamentárias votadas pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é uma coisa muito séria. Então, sempre houve, até aquela época, e deve existir até hoje, uma certa restrição quanto à abertura de novos cursos. Porque os diretores das unidades falavam, assim, tranquilamente, bom, vai ter dinheiro, nós vamos ter que dividir o que já não temos. Repartir mais o pão. Certo. Aí nós começamos a assumir compromisso de fazer trabalho na Assembleia, e fizemos trabalho para aumentar, houve aumento de alíquota. Mas o mais importante foi o trabalho de convencimento do professor Junqueira. O fundador, né? Ele era diretor da Faculdade de Direito de São Paulo, era um jurista civilista, um cidadão extraordinário, e nós fomos falar com ele. Fomos falar com ele, no Largo de São Francisco, expusemos a ele que nós estávamos reivindicando a instalação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, porque havia uma tendência que nós captamos de instalar uma Faculdade de Direito da USP, sabe onde? No campus de Pirassununga, onde já tinha
a faculdade de agronomia, não, a faculdade de veterinária, certo? Então, Pirassununga estava sendo cotada para ser a sede de a segunda faculdade de Direito da USP. Ora, isso, com todo o respeito, na verdade é o seguinte, Pirassununga e Ribeirão Preto, a representatividade era bem diferente. Lógico. Bom, o professor Junqueira nos recebeu 2 vezes e ali nós expusemos o que era Ribeirão Preto, por que era interessante ter a faculdade de Direito, porque no futuro, provavelmente, a USP seria o que é a Sorbonne em Paris. A Sorbonne são várias universidades, Sorbonne 1, 2, 3. Uhum. A USP já tem esse projeto em andamento. Tem Ribeirão Preto, tem São Carlos, tem Piracicaba. Não é? Quer dizer, não há uma faculdade, não há uma universidade, um campus universitário, se não houver um curso de Direito. Fundamental, né? Bom, o professor aí levávamos documentos, mostramos o que era Ribeirão Preto, né? A pujança de Ribeirão Preto, e ele assumiu conosco isso. O que aconteceu? Para aprovar esse movimento, aceitar isso, a primeira providência burocrática teria que ser que a congregação da Faculdade de Direito de São Paulo, reunida, que reúne o quê? Os titulares dos diversos departamentos, certo? Aprovasse. E ali havia resistência, certo? Lógico. Não é? O professor Junqueira fez uma reunião da congregação e conseguiu a aprovação da congregação. Muito bem. Aí vinha outra etapa. Bom, precisa instalar. Aí é mais verba disso, daquilo. Aí nós fomos falar com o professor Fava. Fava. Ele era o reitor da USP na época. Se não me engano, ele era foi diretor da Faculdade de Piracicaba, de Agronomia, que é top de linha também. Aí nós fomos lá no gabinete dele, na cidade universitária. A hora que nós entramos, o professor Junqueira foi conosco. Né? O senhor vai conosco. Né? Lógico, vamos começar assim, né? Aí fizemos uma apresentação e tal, papai, ele ouviu, ele era uma criatura muito simpática. Ele falou, tenho a impressão que os senhores vão ser prefeitos de Ribeirão Preto, né? Falou, não, nós não queremos, nós só queremos a Faculdade de Direito da USP lá, né? E, além do mais, nós temos aqui ao nosso lado o nosso maior advogado para essa instalação, que é o professor Junqueira. Né? Aí, você sabe, criou aquele clima e tal, e a universidade já estava ciente da aprovação. Aí vem a outra história. Bom, mas os recursos? Aí eu me lembro bem que alguém de nós, eu mesmo, disse, olha, a Prefeitura de Ribeirão Preto já disponibilizou o que for necessário, porque o prefeito era o Gasparini. Tinha assumido o Palocci logo depois, mas havia um compromisso do Gasparini. A prefeitura tem condições de atuar no campus da USP. Claro que tem um problema jurídico legal, precisa de autorização legislativa, aquela coisa toda, mas tem recursos. Essas coisas foram faladas. Tudo que se opunha à possível instalação, nós tínhamos um contraponto. Entendeu? Resultado. É uma realidade ela se hoje. instalou, ela é a segunda faculdade de Direito da segunda e última, né, da Faculdade de Direito de São Paulo. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ela está num status muito bom, muito elevado, não tem a tradição ainda da de São Paulo, mas ela chega lá e isso também não tem muita relevância. Eles estão formando, acho que já está na 4ª ou 5ª turma deles. Mais. Doutor, eu acho que esse momento histórico é um momento que tem que ser levado ao conhecimento dos estudantes, como nasceu essa faculdade, qual é a contribuição. Eu estive numa visita guiada pelo professor Nuno, e junto com o Dr. Marcos da Costa, em nenhum momento foi falado isso. Nós vimos o busto do Dr. Junqueira, nós vimos uma biblioteca maravilhosa, nós vimos um campus, a faculdade está muito bem montada, teatro lindo, eles vão construir mais um teatro. E nenhuma menção à associação. Não tem uma paredinha dizendo que tudo nasceu. No dia da instalação, o professor Junqueira, lá do alto da mesa principal, ele falou. Registrou isso, certo? Será que não seria interessante a gente conversar com o Dr. Nuno e fazer um painel contando um pedaço dessa história? Que não é, assim, eu
não participei, mas é um momento de muito orgulho para mim, como ribeirão-pretana, como advogada, ter essa faculdade aqui, bem como associada da ARP e ex-presidente. É um momento histórico da ARP de contribuição a Ribeirão Preto e todo o mundo jurídico que eu não tinha ciência. Não tem, a maioria não tem. A época teve grande repercussão. Me lembro que eu dei uma entrevista para o Donati Júnior. Sabe quem é essa pessoa? Eu lembro. O Donati Júnior era um jovem repórter que trabalhava na TV Clube. Ele tinha um programa chamado Visita na Clube. Era toda noite, acho que às 7 da noite, 7 às 7h30, 8 horas. Várias vezes eu estive lá contando e fazendo a movimentação para isso e tal. Mas na época teve repercussão. Deveria ter lá uma homenagem, não a mim, não à diretoria, mas uma homenagem à Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Doutor, eu já faço um convite ao senhor. Vamos fazer uma visita ao doutor Nuno na USP? Vamos. E vamos contar esse pedacinho. Vamos. Eu não sei se ele tem conhecimento. Se ele não tiver, a gente dá conhecimento. A gente conta, né? Eu acho lindo, eu acho que é uma história importante que, se a gente não fizer presente dentro da estrutura da USP, ela vai se perder. E nós temos também a preocupação de que a universidade pública não pode morrer. Importantíssimo. Porque só de imaginar os custos elevados para manter uma universidade de nível, tudo cessa, né? Tá certo? Com certeza, a ciência, tudo acaba, né? O investidor particular, por mais que ele invista, não chegará a tanto, né? É uma coisa... Então é necessário acesso à qualidade, enfim, a toda a responsabilidade que isso tem. E é indiscutível que nós temos aqui em Ribeirão Preto hoje, e tudo isso a gente deve ao senhor, à sua diretoria e à história da ARP. Eu acho mim não, deve a diretoria da associação. O senhor fez algumas viagens para isso se concretizar, né? Sim, a gente tinha que fazer, mas não é um trabalho individual, é um trabalho da diretoria, do conselho diretor. Mas uma coisa que eu gosto muito de frisar é que todo esse trabalho que nós temos junto à ARP, porque a gente ama a ARP, é um trabalho que a gente não tem remuneração nenhuma, é uma doação do nosso tempo. Então, eu acho muito importante a gente falar que o nosso interesse é que a ARP sobreviva e continue crescendo cada vez mais, e que a importância dela não seja nunca apagada, né? Verdade. Isso é uma preocupação que o brasileiro, em geral, não tem. Nós não temos registros históricos de coisas importantes no país inteiro. Nós estamos falando de uma coisa importante aqui, mas há várias. A memória do brasileiro não é preservada. Quando você vê, por exemplo, nos países desenvolvidos, Estados Unidos e na América, na Europa, etc., você observa que eles têm tudo guardado. Tudo guardado. A história é importante. Claro, tudo. Por exemplo, Hollywood. Desde o começo, eles têm tudo lá e podem hoje apresentar isso ao mundo com a qualidade que na época não tinha. Certo? A gente vê os países da Europa que o brasileiro sai daqui para visitar museus, casarões, castelos, e fica assim absolutamente embevecido, e a gente chega em Ribeirão Preto e lutando para que uma casa no centro da cidade não seja derrubada no meio da madrugada, né? Que a gente tenha hoje, eu estava vendo uma luta muito grande para a restauração da Sete Capelas, da catedral. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura histórica ali que não está sendo preservada. Hoje a gente pode andar no centro da cidade que tem 3 ou 4 casarões, 5 no máximo, e quando eu era mais nova tinham vários em volta do... Na 9 de julho havia na Vila Tibério, havia nos Campos Elíseos, e no centro da cidade. No centro, em volta da praça, né? Praça 15. E é na escola onde que o senhor estudou. Otônio Mota. Que tinha uns casarões lindos em volta. Sim, em frente. Otônio Mota, na Rua Prudente de Moraes. Naquela época, até anterior, o Estado construía prédios maravilhosos para escolas. Hoje, isso não é construído. Hoje não é nem preservado. Hoje qualquer galpão instala uma escola. Hoje a gente vê escolas em containers.
Sim. A gente tem que pensar na história que tem aquele colégio com o Cônego Barros. É o outro. Eles acabaram com a identificação do prédio antigo. Hoje a gente passa na avenida e a gente olha, é um muro que não preservou o patrimônio histórico. A gente passa no centro da cidade, tem um colégio lá perto do Pinguim, ali que fica numa esquina, Fábio Barreto. Fábio Barreto. Ele está razoavelmente preservado, mas a gente vê que construíram... Fábio Barreto não é ali. Guimarães Júnior. É Guimarães Júnior. Que a gente vê que eles estão fazendo algumas adequações que não estão preservando a história. Sim. Casarões na Baixada que estão caindo de velhos. Então, a gente pensa, como que a gente não preserva o nosso, né? Isso é uma falha da nossa cultura. Povo sem memória. Sem memória não tem futuro, né? Porque não valoriza, né? Infelizmente é isso aí. Nós temos vários prédios em Ribeirão Preto fechados. Nós temos o Lar Santana na Vila Tibério. Nós temos um prédio que fica na Rua Chile, que, se não me engano, ele pertence à Cúria Metropolitana. Ali foi o Colégio Anchieta, se não me engano. É um prédio maravilhoso, grande. Antigo ali? É grande. Ele não é de arte, mas ele é grande. Uma escola. Temos o Metodista, o Colégio Metodista. Que está abandonado, né? Abandonado. Então, falta em Ribeirão Preto uma política municipal de valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural. Aqui no nosso programa, nós tivemos o prazer de conversar com o Maurílio Biagi e ele contou a história que do trabalho da mulher dele para preservar toda a estrutura do Teatro Pedro II. E então a gente tem um momento na história que a gente tem que preservar o que já foi construído, né? Sim. E não simplesmente desmanchar e pôr um novo no lugar, né? Sobre o Pedro II, há uma história longa também, que talvez nós não tenhamos tempo para isso aqui. Mas é o seguinte, o Pedro II esteve ameaçado de ser demolido para a construção de um prédio alto no Quarteirão Paulista. Olha, demoliram o Pinguim, onde é o Pinguim hoje, que ali é o Palacete, o Palacete que estava anexo ao teatro, e do outro lado o hotel, pela Duque de Caxias. Foi quando houve uma intervenção séria na época para impedir isso, houve uma mobilização. Porque a Cervejaria Antártica tinha comprado a Companhia Cervejaria Paulista, que era titular desse quarteirão, foi construído pela Cervejaria Paulista. Um dos objetivos da Antártica era transformar aquilo em prédios comerciais. Era acabar com a história. É, mais ou menos isso. Ai, e a gente teve também alguma contribuição nisso, não como associação, mas aí eu já tive como jornalista na época. Eu não era advogado ainda. Eu me lembro que quando a Paulista foi comprada pela Antártica, veio de São Paulo um diretor famoso para assumir a presidência da nova empresa que chamaria Cervejaria Antártica Paulista, certo? Chamava-se Roberto Guzmão, que tinha sido deputado, tinha sido, se não me engano, ministro da Indústria e Comércio do governo João Goulart. Ele veio para Ribeirão Preto, era um grande administrador ligado à Fundação Getúlio Vargas, se não me engano. E isso em Ribeirão Preto começou a criar uma situação do tipo assim, bom, o Pedro II vai ser demolido, até porque ele tinha sofrido um incêndio, né? O telhado foi bem prejudicado. Né? Foi, mais alguma coisa e tal, mas felizmente foi recuperado tudo. Então aí era uma luta diferente, né? Como que vai fazer isso com o patrimônio histórico? Aí é uma história para contar outro dia. Doutor, eu gosto muito de conversar com o senhor, porque o senhor é um livro de memórias de Ribeirão Preto e que é muito importante a gente ter. Mas o senhor contou uma história para a gente, se o senhor puder dar uma resumida, como nasceu o bairro que o senhor vivia na infância. Vila Tibério? Isso. Perfeitamente, com grande honra. A Vila Tibério é o principal bairro, hoje já é um pouco diferente, o principal bairro autêntico de Ribeirão Preto. Por quê? Ribeirão Preto, capital do café, a agricultura sempre muito forte, ao lado ali tinha a fazenda Monte Alegre, onde hoje é o campus da USP. Uhum.
Ali vinham famílias de italianos, imigrantes, italianos, alemães, austríacos, portugueses, espanhóis. Vieram de navio para trabalhar na agricultura no Brasil. E todos eles vieram com dificuldades, porque ninguém deixa a sua terra natal a não ser por uma necessidade absoluta. Lógico. E eles vieram nos navios, cujos navios parecem uma casca de noz, né? Tão frágil que era. Esse pessoal, famílias cabeça europeia, a maioria deles não tinha cultura, era baixa alfabetização. Eles deram a força para a agricultura na região e chegou um momento que eles tinham que vir, como eles diziam, para a cidade. Porque nas fazendas havia uma escola primária. Ela lecionava, acho que se não me engano, até quarto ano do chamado grupo escolar. Depois não tinha mais escola. E aqueles que trabalhavam mais duro, estavam mais interessados nisso, começaram a vir para a cidade. A cidade o que era? O primeiro local era o loteamento da Vila Tibério. Colado o que era a USP. Não era a USP, era a Fazenda Monte Alegre. Ali, meus avós também e tal. Resultado, esse pessoal, todos, até 50 anos atrás ou mais, era difícil você conseguir alugar uma casa na Vila Tibério, porque todo mundo era proprietário. Sabe essa coisa da força da pessoa vir lutar, fazer uma casinha para morar? Assim foi com a minha família, de ambos os lados, pai e mãe, certo? E a maioria lá. Então, cria uma identidade de gente que pensa mais ou menos igual e que preserva a coisa. Essa é a Vila Tibério. Agora, é claro, o tempo mudou, a Vila Tibério era isolada do centro da cidade pela porteira da Mogiana, né? Infelizmente, tiraram a ferrovia dali porque a população não queria. A população, esse assunto foi mal conduzido perante a população. Alguns políticos convenceram a população de que a linha férrea tinha que sair dali. Quando, na verdade, todas as grandes cidades do mundo têm linha férrea no centro. Porque a linha férrea é o transporte mais importante que você pode ter. Acabaram no estado de São Paulo, né? Exatamente. E nós devemos isso, em parte, a um cidadão chamado Juscelino Kubitschek, que, ao assumir a presidência, se colocou na posição de construir Brasília, e etc. e tal, e a coisa rodou por aí. Mas também é outra história que merece um capítulo à parte. Então, a Vila Tibério a Mogiana poderia estar modernizada lá, é que acabaram com as ferrovias, certo? Poderia ter o quê? Pontes, viadutos em cada rua, na Santos Dumont, na Martinico Prado, na Luiz da Cunha, da Padre Feijó para baixo, né? Ou túneis de comunicação. Não, isso não interessava. Tinha que derrubar a estação ferroviária, tirar os trilhos, desativar o transporte de passageiros e levar para o alto aí dos Campos Elíseos, onde está hoje, uma estação que não tem passageiros, como não tem, acabaram, né? Carga também não sei como está, mas deve ter, né? Não na proporção que havia. Hoje o mundo é de caminhões, né? De custo muito mais alto, né? É isso. Muito mais por isso. A Mogiana foi... Eu quero dizer para você que eu era repórter quando deram as primeiras pancadas no prédio da estação ferroviária da Mogiana. Muito o governador dando a picaretada inicial e a população aplaudindo. Isso, já naquela época, aquilo me machucou. Um retrocesso. É claro. Na hora que a gente vê que a Europa é toda ligada por trem, e no Brasil a gente desestruturou uma linha... Uma rede férrea que a gente tinha alimentando o país todo. Precisava, né? Só modernizar. O Nordeste era farto de linhas férreas. Que pena, né, doutor? Então, sabe... Por isso que é importante a gente ter história. Sim. É por isso que é importante a gente sempre conversar sobre a história. E eu quero muito agradecer o senhor ter vindo aqui. O senhor é o nosso presidente nato da ARP, sempre participativo e presente nas reuniões, nos eventos. Até agradecer ao senhor que, na minha gestão, o senhor me ajudou muito, muito, me orientando, bem como me deu um presente que foi a ideia de fazer a posse
No auditório Meira Júnior, Meira anexo ao Teatro Pedro II. E o coquetel, a festa, é no Pinguim... No Pinguim. E Pinguim Imperador, que chama lá em cima? Não, na parte de cima é o salão de festas nobre do Pinguim. Eu não sei que nome eles deram, mas lá a sua posse foi realizada. Foi linda, e com muita história, né? Muita gente que não ia há muito tempo, né? Porque a gente tem a memória afetiva, né? Sim. E foi muito especial. Quero agradecer muito. Não, você não me deve nenhum agradecimento. Eu acho que a gente, como fundador da associação, como ex-presidente, como sócio, nós temos o dever de preservar a história. Cada um de nós. Cada presidente que ali esteve, teve contribuição. Todos tiveram. Todos. Até aqueles que tiveram uma contribuição, às vezes, aparentemente menor, não foi menor. Foi até de preservação. Determinados momentos críticos, certo? Precisando preservar situações para evitar um desastre depois. Recuar também é uma estratégia. A gente tem que... Então, todos os ex-presidentes têm o seu mérito. Eu faço questão de dizer isso a todos eles. E sempre me dei bem com todo mundo ali, graças a Deus. Acredito que ninguém é unanimidade, sim, porque já dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Tá certo? Mas eu creio que a gente tem... Os amigos estão lá. Com certeza, doutor. Todo mundo gosta muito do senhor e principalmente o senhor faz parte da ARP, né? E o senhor nunca ter se afastado é muito importante para a associação. Enquanto Deus permitir, estaremos aí, não é verdade? Doutor, muito obrigada por ter vindo mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado por sua proverbial atenção. Bom, estamos encerrando mais um podcast da ARP. E aguarde o próximo, será maravilhoso.